Sabe aquele tipo de material que parece ter saído direto de um filme de ficção científica? Pois é, hoje vamos conhecer um que é totalmente real. Vamos falar sobre o Alon, que ficou famoso pelo apelido de alumínio transparente. E o mais curioso é que esse termo, alumínio transparente, não surgiu em um laboratório, não. Ele nasceu num clássico de 1986, o filme Jornada nas Estrelas 4. Foi lá que essa ideia de um material transparente, super resistente, apareceu pela primeira vez. Então, o nosso roteiro hoje vai ser o seguinte: a gente começa na ficção e vem para a realidade. Depois vamos entender o que é de fato o Alon, como ele é feito, onde já é usado e onde poderemos usar. E para fechar, vamos falar do custo e do futuro dele. Vamos nessa? Então, vamos começar pelo começo, claro. A jornada de uma ideia que nasceu para resolver um problema num filme e acabou se tornando um dos avanços científicos mais legais que existem. E que jornada, hein? Foram 30 anos. Pensa só, 3 décadas para a ficção científica virar fato. O que era só um diálogo num roteiro de Hollywood virou um projeto de verdade em laboratórios de altíssima tecnologia. Incrível, né? Ok, agora que a gente já sabe de onde veio a inspiração, vamos mergulhar na ciência. E é aqui que vem a primeira grande surpresa sobre esse material. Prepara aí. Aqui está o ponto principal. Apesar do apelido, o Alon não é um metal. É isso mesmo. Na verdade, ele é uma cerâmica avançada. O nome alumínio transparente pegou por causa do filme, claro, mas a ciência por trás dele é muito, mas muito mais interessante. Simplificando bastante, o Alon é uma cerâmica feita de alumínio, oxigênio e nitrogênio. Ele parece vidro, mas a resistência dele, é de outro nível. Isso acontece por causa da sua estrutura cristalina, onde os átomos estão ligados de uma forma super forte e organizada. O que torna um Alon tão especial é a combinação dessas três coisas. Ele não é só transparente. Ele é absurdamente duro, muito resistente a riscos e, como se não bastasse, ele aguenta temperaturas altíssimas sem perder a sua integridade. E quando a gente compara com o vidro blindado tradicional, nossa, a vantagem do Alon fica muito clara. Ele consegue oferecer o mesmo nível de proteção, só que sendo bem mais fino e muito mais leve. Isso faz dele um material bem mais eficiente para parar projéteis de alto impacto. Certo, o material é incrível, mas como ele é feito? Chegou a hora de entrar no processo de fabricação e entender como essa mágica da engenharia acontece. Bom, o processo todo é uma aula de engenharia de materiais. Começa com um pó super especial, que é prensado. Depois vai para um forno com temperaturas altíssimas, um processo chamado sinterização. Depois disso, ele é resfriado com todo o cuidado do mundo, polido até a perfeição e, claro, testado para garantir que aguenta o tranco. E é aqui que a gente encontra o grande obstáculo. Todo esse processo de alta precisão é extremamente caro e demora bastante. É exatamente por isso que o Alon ainda não está no nosso dia a dia. Agora que a gente já sabe o que é e como é feito, vamos ver onde o ILON já está sendo usado e, por que não, sonhar um pouco com as possibilidades para o futuro. Hoje em dia, o Alon é usado em lugares onde falhar simplesmente não é uma opção. Pense em blindagens transparentes para veículos militares, janelas de naves espaciais que resistem a impactos extremos e até lentes de sensores que precisam funcionar nos ambientes mais hostis que se possa imaginar. Agora, a parte mais legal é imaginar o futuro. Já pensou em prédios com paredes de vidro à prova de balas? Ou carros com janelas muito mais seguras e leves? E que tal uma tela de celular que simplesmente não quebra? Essas são algumas das promessas do Alone. E isso nos leva à questão final, e talvez a mais importante, o preço. Vamos analisar o que impede o Alon de estar por toda parte e o que o futuro nos reserva. Esse número aqui resume bem o desafio. Hoje, o Alon custa umas 10 vezes mais do que o vidro blindado tradicional. É uma diferença enorme que, por enquanto, limita o uso dele a coisas muito, muito específicas. Mas olha só, o cenário está mudando. Conforme a tecnologia de produção avança, a expectativa é que os preços caiam, e caiam bastante. As projeções indicam que umas 2 décadas o custo pode ser só uma fração do que é hoje. E aí sim, as portas se abrem para um uso muito mais amplo. A verdade é que a jornada do Alon está só começando. Ele está evoluindo de um componente super caro e de nicho para algo que tem o potencial de virar um verdadeiro símbolo da engenharia do nosso século, transformando o jeito que a gente constrói as coisas. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Se esse tal aço transparente se tornasse algo comum, acessível,
Que tipo de mundo a gente construiria? As possibilidades de verdade parecem tão ilimitadas quanto a nossa imaginação.